É preciso uma aldeia. Um podcast onde falamos sobre educação, ou quem a pensa, faz e transforma. Todas as crianças chegam à escola com background. Os profissionais de educação não podem olhar para a criança como uma folha em branco. Não faz mal não saber, não é? Vamos juntos pesquisar, vamos juntos descobrir. Eu acho é que não podemos desistir e não nos podemos conformar. E isso não quer dizer que tu percas a autoridade, quer dizer só que tu respeitas a criança. Mas efetivamente a ação deles teve imenso impacto. A sociedade não pode viver para a competição, tem que viver para a cooperação. A escola de hoje em dia é a aldeia que se perdeu, é essas relações sociais que a criança precisa e que não tem porque nós vivemos muito isolados. Vou-me emocionar. São os meus filhos. Eu sou Margarida Brê, professora do primeiro ciclo, e no episódio de hoje falamos sobre a escola como espaço de participação das crianças mais pequenas. Será que levamos verdadeiramente a sério a participação das crianças nos primeiros anos de vida? Será que estamos preparados para as escutar não apenas como seres aprendentes, mas como cidadãs no presente? Será que percebemos que aquilo que vivenciam na escola desde muito cedo molda a forma como se veem a si próprias, aos outros e ao mundo? Falamos muitas vezes de colocar a criança no centro, mas o que é que isso significa na prática? A investigação é clara e a participação das crianças não pode ser um detalhe pedagógico, é uma dimensão essencial do desenvolvimento, da construção, da autonomia e da cidadania. É nos primeiros anos que se aprende ou não que a voz tem valores, que as nossas ideias contam e que fazemos parte de uma comunidade. A minha convidada de hoje tem dedicado o seu percurso académico e profissional ao estudo dos direitos da participação das crianças e a uma reflexão profunda sobre a infância como espaço de cidadania ativa. Bem-vinda, Marta. Obrigada. Muito obrigada por estares cá connosco. Obrigada eu pelo convite. A Marta Botelho é educadora há mais de 20 anos, professora no ensino superior, diretora pedagógica no Colégio Piloto de Eza e ainda formadora. Tantas dimensões para equilibrar, não é? A Marta tem vindo a aprofundar como é que as crianças podem e devem ser envolvidas nas decisões que afetam a sua vida e na comunidade onde vivem. E Marta, é mesmo um prazer ter-te aqui connosco. Espero que neste episódio possamos refletir juntas sobre como é que a escola pode ser na prática um verdadeiro espaço de participação, especialmente nos primeiros anos de vida, e sobre esta responsabilidade coletiva que temos de levar as nossas crianças a sério. Verdade. Eu acho que vou ter imenso prazer em conversar aqui um bocadinho sobre estas dimensões todas, até porque, de facto, como tu dizias, é uma área que me entusiasma e que tenho me dedicado muito a esta parte mais reflexiva sobre este assunto. Boa. Eu começo sempre por perguntar e por convidar os convidados, a viajarem comigo até à sua infância, a relembrarem-se do tempo em que eram crianças, a pensar quem é que era eu enquanto criança, que memórias é que guardas da tua família, da tua escola, da comunidade em que cresceste, se queres partilhar alguma coisa. Sim, claro que sim, olha. Eu, na verdade, eu cresci em escolas, não é? Eu costumo dizer que eu nunca saí da escola. Portanto, o meu pai tinha uma escola, portanto, eu andei na escola que o meu pai, na verdade, tinha, não é? E mesmo depois de sair daquela escola, eu voltava sempre ali. Voltava sempre ali às vezes para almoçar, voltava ali aos fins de semana, porque às vezes havia coisas que eram necessárias fazer, então eu parece que nunca saí verdadeiramente da escola. Tenho muitas memórias da escola como um espaço de brincadeira, de relações, não é? Eu ainda hoje falo com a educadora que foi a minha educadora de infância, não é? Há uma dimensão da relação que eu tenho certeza que foi fulcral para esta minha passagem pela infância. Mas a minha infância remete-me sempre ainda para outro lado. O lado do brincar na rua, principalmente porque eu tinha muitas férias com os meus avós, e então esse lado de brincar na rua, de andar de bicicleta, de esfolar os joelhos, de andar na quinta, é sempre uma dimensão que a infância me traz e que eu não, quando penso no tempo de ser criança, não penso tanto no tempo da escola, ainda que tenha estado muito tempo lá dentro, mas penso mais no tempo do brincar ao ar livre. Ai, que delícia. Olha, Marta, este podcast chama-se É Preciso uma Aldeia e eu também convido sempre os nossos convidados a pensarem sobre se lhes faz sentido esta ideia. É realmente preciso uma aldeia e que papel é que cabe a quem fazer o quê, não é?
Então, ela, sabes que eu, na verdade, nas formações que faço, e tu apresentaste-me aqui também um bocadinho enquanto formadora, e nas formações que faço costumo dizer que a creche ahm, que nós hoje em dia temos é a aldeia que se perdeu, não é? Porque nós sabemos que as pessoas no espaço urbano, nas cidades, na verdade não têm este espaço de relações, de estar com o outro, de viver em comunidade, de estar na rua. Nós estamos muito, e conhecemos assim também os vizinhos, estamos muito centrados também aqui no espaço de muito isolados uns dos outros, principalmente quando estamos aqui no espaço urbano. Eu cresci em Lisboa e quando eu te falo da rua, e te falei da rua, era de alturas em que eu não estava em Lisboa, não é? Que estava fora de Lisboa. E portanto eu acho que a creche hoje em dia, a escola de hoje em dia, é a aldeia que se perdeu, é essas relações sociais que a criança precisa e que não tem neste momento porque nós vivemos muito isolados, os avós ainda Sim. trabalham, as famílias são mais pequenas, e então essas relações todas que antes existiam e que traziam a possibilidade da criança se relacionar com os outros e ter diferentes estilos de pessoas com quem se teria que relacionar, não existe. E, portanto, claramente que eu acho que a aldeia é fundamental e nós temos que reinventar essa aldeia, temos que a recriar. E por isso é que eu digo que a creche é uma oportunidade para as crianças, porque a creche é essa aldeia que nós agora já não a temos. Olha, adoro essa visão. É, e fiquei já inspirada por ela. E acho que realmente é muito essa ideia de resgatar. Eu ia dizer resgatar e tu disseste reinventar, e eu pensei, não, é mesmo isto. Nós temos que reinventar, isso é muito importante. Eu disse que tu já és educadora há mais de 20 anos, não é? É verdade. E fiquei muito curiosa por perceber, porque tens partilhado muito sobre a participação, os direitos da Uhum. participação das crianças. Gostava de perceber como é que surgiu este teu interesse, e se há algo que te recordes em particular que te suscitou este interesse. Porque às Uhum. vezes nós, ao trabalharmos com as crianças, ou com adultos, ou com o que seja, surge-nos algo. Sim. Olha, eu quando comecei a trabalhar, e pela vivência da escola que tive muito presente, ah, o primeiro ano de trabalho eu fui buscar algumas coisas dessa vivência de escola. E mal eram coisas maravilhosas. Acho que todos nós, quando olhamos para o nosso percurso e pensamos como é que ele começou, ou quais foram as diferentes dimensões pelas quais nós fomos vivendo esse percurso educativo, nós percebemos alguns erros que cometemos ou como é que crescemos também enquanto profissionais. E quando eu comecei a trabalhar, remeti-me ao passado. Eu acho que muitos profissionais fazem isto, não é? Voltam ao conforto daquilo que conhecem, daquilo que viveram, e às vezes é tão difícil sairmos desta forma de estar na educação, por isso é que eu acho que a escola também continua a repetir-se tanto e está esgotada da forma como ela hoje existe, mas porque as pessoas voltam sempre àquele espaço de conforto que conhecem. E então, há uma altura em que eu decidi fazer formação no movimento da escola moderna. Pronto, tu ainda vais falar de certeza sobre isto, mas eu sou uma educadora que trabalho segundo os princípios do movimento da escola moderna, e eu de repente começo a ouvir uma outra forma de ver a educação, mais participativa, mais democrática, e é o primeiro impacto que eu tenho numa educação mais ativa, de uma forma de ver a criança de outra forma, foi no movimento da escola moderna, com outros profissionais de educação que se disponibilizaram também para me ajudar a crescer e a formar-me dentro deste modelo pedagógico. E eu lembro-me de alguns anos foi por este caminho do movimento da escola moderna que eu via a criança como alguém participativo, tinha sempre uma voz no grupo, onde existiam ferramentas e instrumentos de recolha dessa voz, estruturas, não é? O conselho de cooperação, onde nós podíamos ouvir a criança, instrumentos que existem nas paredes para podermos também acolher as vozes das crianças e das famílias, e foi muito por aí. Até que em 2010 eu fui fazer um mestrado em intervenção precoce e calhou que escolhi uma unidade curricular opcional sobre direitos das crianças. E eu fiz IMETs, não é? Nessa unidade curricular eu percebi, ok, então isto que nós andamos a falar no movimento da escola moderna tem a ver com direitos de participação da criança. E decidi então fazer investigação sobre este tema precisamente. Foi mesmo nesse ano, decidi, olha, eu quero mesmo investigar de que forma é que este modelo pedagógico em que eu estou inserida e que acredito ser positivo, de que forma é que ele promove e garante os direitos de participação das crianças.
Foi a primeira investigação que fiz, fui para salas de colegas, observar que não queria fazer trabalho na perspectiva da minha sala, queria sair um bocadinho de fora, porque também é importante sairmos da ilha para vermos a ilha, como diz o Saramago. E fui investigar precisamente isso, perceber como é que era a ação do adulto com as crianças, como é que era a ação das crianças em contexto educativo e como é que, à luz da Sociologia da Infância, que é a área que também fala-nos mais dos direitos de participação das crianças, como é que o movimento, que é a área da pedagogia, garantia então os direitos de participação. Pronto, e abriu-se aqui caminho para eu começar a querer só investigar e perceber mais sobre este assunto. Só mas tanto, Só não é? neste tanto. Bem, maravilhoso. Sim, eu já ia falar do movimento de escola moderna, mas para contextualizarmos um bocadinho os nossos ouvintes, porque pode haver quem não conheça o MEN, Uhum. eu acho que podes-nos explicar também em que é que se distingue uma sala Uhum. NEM de uma sala tradicional, sendo que quem me está a ouvir, não é? E existem muitos detratores do Uhum. movimento de escola moderna que acham que é um caos, pouca Sim. organização. Só branca, Sim, ou sobre nada, ouve-se as duas coisas. sim, que os educadores, pronto, que os educadores têm pouca autoridade. Uhum. Fala-nos lá um bocadinho sobre isso, porque eu acho que é importante para quem nos está a ouvir entender essa Uhum. diferença. Então, o movimento da escola moderna é um modelo pedagógico ativo, assenta em princípios democráticos, de cidadania, de cooperação, a ideia de que as crianças trabalham de forma cooperativa para o sucesso global de todos, não trabalha para a competição de toda, é um modelo que exclui a competição em prol de uma aprendizagem cooperativa. É um modelo também cultural, não é? Que recupera, como tu dizias no início, a herança cultural e patrimonial que nós temos, não é? Que exclui à partida a ideia de uma escola, daquele empobrecimento da escola como uma coisa apenas escolástica vê a escola precisamente ligada ao cotidiano, à vida, à cultura, não é? A Manuel Rangel disse uma vez uma frase numa formação que eu fui, que foi: há supermercados que têm mais cultura do que algumas escolas, não é? As crianças conseguem saber mais sobre escrita, mais sobre imagem, mais sobre tudo em alguns supermercados do que em escolas, ainda bem que nós não estamos nessas escolas, hoje aqui contigo, mas a verdade é que há muitas escolas que tu entras em aquelas paredes muito brancas, aquele ambiente quase muito hospitalar, e isso remete-nos, se calhar, para essa ideia mais tradicional, onde o professor decide, o professor é que faz aqui, é que toma as decisões, é que decide o que é que cada criança quer fazer, e isto acaba por ser de um grande empobrecimento, eu acho, não é? Porque todas as crianças são diferentes, todas as crianças chegam à escola com backgrounds e, portanto, os profissionais de educação não podem olhar para a criança como uma folha em branco, como uma criança abstrata, não é? Que de repente só tem a ideia do desenvolvimento. Não, a criança, quando chega a uma escola, já traz toda uma interação, já traz toda uma interação social, cultural, já traz todo um estoque de conhecimentos. E o que nós no movimento fazemos é trabalharmos essa diferenciação, portanto, percebermos como é que cada criança nos chega e partirmos para uma aprendizagem situada, não é? Portanto, a partir daquilo que cada criança também nos traz e aquilo que de repente é individualidade de cada um é partilhado e torna-nos comuns. Portanto, quando tu chegas a uma sala do movimento da escola moderna, tu vês efetivamente essa desorganização que tu falas, eu chamo-lhe simultaneidade de atividades. Portanto, as crianças estão de forma simultânea a fazer coisas que querem e o ambiente está organizado, porque ele é organizado, entre o educador e as crianças também. No início do ano há uma urbanização do espaço com as crianças. Elas sabem o que é que existe em cada área, o que é que podem fazer, o que é que podem aprender em cada espaço. Podem fazer propostas, podem trazer ideias e essas propostas e essas ideias são depois levadas também em consideração e são realizadas. Aquilo também não fica no vazio, não é uma escuta só por ser uma escuta, é uma escuta que depois se torna em concretização daquilo que é a voz das crianças. Portanto, para mim só assim faz sentido a educação, não é? Esta ideia da educação presa, por exemplo, a um calendário de festividades, a um plano de atividades, acho tão pobre, acho tão redutora. Eu aprendo imenso no jardim de infância, sabes? Eu digo sempre isto muito. Eu faço projetos que eu nunca imaginei fazer. Eu não fazia ideia que as alforrecas já foram ao espaço. Eu não fazia ideia
que as jamantas podem pesar até 2 toneladas. Isto eu aprendo todos os dias com o grupo de crianças com quem estou, não é? Porque eles trazem estas questões, estas perguntas e nós mediamos e conduzimos esta vontade de conhecer. É muito motivadora. E isto afasta-nos completamente do ensino mais tradicional, em que o educador é que decide, em que as festividades tomam um bocadinho conta daquilo que é o nosso planeamento, hum, e torna tudo um bocado pobre, na minha opinião. Eu percebo e acho que faz todo o sentido, mas acho que este esclarecimento é mesmo necessário para quem nos ouve, Uhum. e até porque isto não é um fim, não é? Quem esteja Sim. nesse caminho, das paredes mais vazias, deste guiar-se por um calendário de festividades, pode se sentir inspirado, e eu acredito Uhum. que a nossa conversa vai inspirar outros educadores, e no fundo perguntar-te que se um educador quiser começar a introduzir Uhum. amanhã pequenas mudanças, sem romper necessariamente com o modelo pedagógico da escola, não Uhum. é? Que pequenas mudanças é que tu aconselharias a que ele introduzisse? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que a Associação do Movimento da Escola Moderna é uma associação que acolhe todos, não é? Portanto, as pessoas têm acesso muito fácil aos sábados pedagógicos, que são momentos de autoformação cooperada, onde profissionais de educação vão fazer partilhas pedagógicas daquilo que é o seu trabalho. E, portanto, qualquer pessoa que queira começar, mas não sabe bem como, pode ir ouvir outro profissional, não é? Porque nesse relato de práticas, tu vais encontrar pontos comuns com aquilo que tu fazes, e isso foi também o meu caminho, foi começar também por aí, ir ouvir outros profissionais, perceber como é que as pessoas trabalhavam, achar que era impossível eu conseguir chegar àquilo, não é? Eu agora, há pouco tempo, fui reler o meu primeiro portfólio de formação, portanto, que era de há 20 anos, ah, e, e dizer lá, eu acho que nunca vou conseguir fazer chegar a este ponto em que estas minhas colegas, mas que são formadoras, já estão. E isto eu digo também agora que estou a dar formação no mesmo. As pessoas chegam e ficam muito achadas, isto é tanta coisa para fazer, porque é muito mais fácil tu chegares de manhã e decidires o que é que o grupo vai fazer e trabalhares da mesma forma para todos, e não teres que de repente apoiar aquela área, aquele projeto, e coisas que às vezes te saem um bocadinho até daquilo que é o teu conhecimento. E eu acho que isto é uma coisa que nós temos que também aprender, é a dizer às crianças, que é não faz mal não saber, não é? Vamos juntos pesquisar, vamos juntos descobrir. E portanto eu acho que o início será unirmos de outras pessoas que também já passaram por este percurso, para as pessoas não se sentirem tão sozinhas, não é? Porque eu acho que também não é possível uma mudança pedagógica isolada. Eu acho que é muito difícil quando as pessoas estão muito isoladas conseguirem fazer uma mudança pedagógica mais real. Acho que é muito solitário e, portanto, eu acho que o primeiro passo é fazeres-te comunidade, encontrares outros profissionais que falam a mesma linguagem que tu e procurares esse apoio para conseguires fazer esse caminho de mudança. Porque o caminho de mudança é transformador, mas é difícil, não é? A transformação que tu falas, ou há bocadinho dizia, tu tens 20 anos, mais de 20 anos na área, não é? Eu acho é que não podemos desistir e não nos podemos conformar, como há pouco, não é? Esta ideia de nos conformarmos, eu acho que isso é que não pode acontecer. Se tens a vontade de mudança, eu acho que tu vais conseguir. Podes demorar um bocadinho mais de tempo, mas eu acredito que as pessoas que nos estejam a ouvir, que têm vontade, vão, arrisquem, sintam-se inspiradas por esta conversa e criem a vossa aldeia, porque eu acho que isso é muito importante. Recuperando aqui esta ideia, porque realmente faz todo sentido e é uma ligação óbvia, o modelo MEM é um modelo participativo, e talvez por isso, não é? Esta ideia te surja de forma tão natural. Mas eu aqui acho importante perguntar-te, porque também pode ficar no ar esta dúvida, como é que se constrói uma autoridade no meio dessas aprendizagens e acontecimentos simultâneos? A ideia é que o modelo democrático seja também um espaço onde todos participam. E quando nós falamos em direitos de participação das crianças ou quando falamos em participação das crianças, não falamos da ausência do adulto, falamos de um processo negociado. E este processo negociado requer que adultos e crianças conversem, construam, combinem, negociem, tracem planos juntos, façam planeamentos juntos e nessa negociação às vezes perceber que, olha, isso era incrível, mas se calhar não é possível fazermos da maneira que estás a pensar. Vamos tentar pensar juntos que outros caminhos é que nós podemos fazer para que tu chegues a esta tua desejo ou a esta tua concretização.
Porque as crianças precisam também de adultos que com elas pensem, que com elas negociem, que com elas também as façam perceber os caminhos que elas podem seguir. Esta ideia que as pessoas têm que as crianças participarem, terem direitos de participação, significa que o adulto tem um papel inferior ou menor, está completamente equivocada. Tem que ser um processo de negociação, tem que ser um processo de vivência democrática, onde efetivamente as pessoas conversam e dialoguem uns com os outros. Crianças e adultos quase como semelhantes, sabes? Sim. Não é uma postura hierárquica, é uma postura de igual para igual. E isso não quer dizer que tu percas a autoridade, quer dizer só que tu respeitas a criança e que a criança te respeita a ti, porque também sabe que conta contigo para esse caminho conjunto. Parece tão simples, não é? É que parece tão simples e realmente, é algo que tem que ser posto em prática. Aqui Uhum. nós não podemos dizer que este tem que ser um caminho que deve ser feito. Não, nós efetivamente temos que deixar que as crianças sejam ouvidas, participem, e isso faz toda a diferença. Quando começaste a fazer esta tua investigação, que eu acredito que seja um longo caminho, houve assim alguma coisa que te tivesse surpreendido? Sim, vou-te dizer o quê. Quando estava a fazer a investigação sobre direitos de participação em creche, Uhum. portanto, porque a primeira investigação que fiz foi sobre crianças em pré-escolar e depois percebi que, do ponto de vista investigativo, os bebés são muito desinteressantes, porque não falam e os investigadores não têm capacidade ou competência, ou têm um bocadinho de receio de fazer investigação com bebés pelos dados não serem óbvios. Ah, e eu fui fazer investigação sobre creche, e direitos de participação e entrevistei cerca de 50 educadores do movimento da escola moderna sobre como é que eles viam a participação e como é que garantiam a participação das crianças, na creche. Portanto, do 0 aos 3. E foi muito interessante porque todas as dimensões da participação estavam lá. Portanto, os adultos claramente promoviam e promovem a participação das crianças do 0 aos 3, mas todos nós educadores, mesmo os do movimento da escola moderna, que temos uma reflexão presente sobre este assunto, temos um discurso adultocentrado. Eu dou voz, eu deixo eles trazerem, eu promovo, é sempre tudo muito adultocentrado. E isso acabou por me surpreender, porque eu não estava à espera, só por isso, não é? Eu Uhum. achava que este discurso pudesse não estar tão visível e está. E, portanto, é uma coisa que, entretanto, começámos a refletir também no movimento. Como é que o nosso discurso, porque é que sou eu que dou liberdade? A criança já tem liberdade. Porque é que sou eu que dou voz? A criança já tem voz. Eu não tenho que dar nada, eu tenho é que garantir que isto aconteça. Percebes? Tenho que garantir que haja este espaço de liberdade, este espaço de participação, tenho que promover este espaço de tempo de participação. E o adulto não dá nada. Portanto, e esse discurso adultocentrado foi o que me surpreendeu neste percurso de investigação. Eu acho que falarmos sobretudo desta intervenção precoce do 0 aos 3 e da participação no 0 aos 3 é fundamental. Uhum. Já tive a oportunidade de falar com a doutora Ana Teresa Brito, que sei que conheces também, e tivemos uma conversa muito interessante, que efetivamente nos levou a uma reflexão sobre como esta primeira fase é tão desvalorizada, Uhum. não Sim, é? sim, sim, sem Mas dúvida. um bocadinho de forma transversal, porque os pais também não percebem, se calhar, o impacto destes 3 primeiros anos de vida. Nas escolas, infelizmente, este sistema ainda está muito enraizado de precisamos da escola para deixar os nossos filhos, porque a sociedade assim nos Sim. obriga. Uma visão muito assistencialista e Sim, menos de uma oportunidade sim, educativa, de aprendizagem, na aquisição de repertórios. sim. E estes 3 primeiros anos são determinantes e eu acho que uma criança que nestes 3 primeiros anos aprende, experiencia que a sua voz tem valor e que ela é ouvida. Quer dizer, eu acho que lhe estás a dar ferramentas para a vida Sim, sim, sim. que ela vai encarar o mundo de uma forma muito, muito diferente. Acho E que nós às vezes estamos a falar sobre o vento escolar, não é? Estes princípios, esta forma de os circuitos de comunicação, a forma como as crianças comunicam aquilo que descobrem. E às tantas parece que estamos a falar de uma empresa multinacional, não é? De a empresa dos trabalhadores que traçam planos, que comunicam aos outros, mas a verdade é que quando nós vemos a escola dessa maneira, nós estamos a pensar que também é assim depois no mundo real, não é? É assim no cotidiano. E eu acho que a escola mais tradicional, voltando aqui um bocadinho à tua primeira quase pergunta,
não traz isso, não traz isso de valor, não é? É quase os miúdos têm que ouvir, respeitar, aprender, não é? Há pouco essa parte de fazer sugestões, de partilhar ideias, mas depois tu chegas ao mercado de trabalho e o que te pedem é que tu tragas ideias, que sejas inovador, que tomes iniciativa, não é? Então isto é um bocadinho ambíguo. Por isso é que hoje em dia tens muitos estudos que te dizem que as pessoas quando chegam ao mercado de trabalho, muitas delas são pouco proativas, Sim, sim, sim. pouco criativas, e efetivamente, se calhar que estivemos a desvalorizar uma fase inicial da vida em que tudo isso podia ter sido trabalhado e experimentado e não foi. Aqui uma pergunta que de repente me surge, que é muito esta questão de a democracia aprende-se a ouvir-se. Porque eu estava-te a ouvir e parece tão óbvio, mas Tenho certeza que a democracia se aprende pela experiência, pela vivência. A Gabriela Trevisan, que estuda as questões da cidadania aqui em Portugal, ela tem um estudo que diz que as crianças só se reconhecem enquanto cidadãos, na prática, quando deixam de ser crianças, não é? Isto acaba, dá pena, não é? assustador, não é? É assustador. Porque é que se calhar nós temos tantas pessoas que não votam, não é? Sem dúvida. Às tantas, porque as pessoas, os jovens, as crianças e os jovens não encontram na prática formas de democratizar a democracia, não encontram formas de participação. E a democracia só se aprende pela experiência, pela vivência. Portanto, não se aprende de outra forma. Eu costumo dizer que há várias cidadanias. Nós temos a cidadania mais disciplinada, mais moralista, mais cívica, para ver as regras, a viver a saber estar, mas depois temos uma cidadania como espaço-tempo de participação que vai contra esta ideia de cidadania mais cívica e moralista para ir para uma cidadania ativa, onde efetivamente as crianças têm uma voz ativa, onde participam, onde encontram estruturas de participação. Portanto, e é isso que eu acredito. Sem dúvida. Voltando se calhar um bocadinho a estes modelos mais tradicionais, ou não, não é? Porque se calhar em outros contextos isto também acontece. Achas que enquanto adultos temos dificuldade em partilhar o poder da decisão com as crianças? E que medo é que nós guardamos para que isso efetivamente aconteça? Sem dúvida que temos. Temos medo que nos fuja do controlo aquilo que nós achamos que precisa de ser controlado, e muitas vezes aquilo que nós achamos que precisa ser controlado são as crianças e as dinâmicas. No movimento, um dos pilares chama-se a partilha do poder, um dos princípios é a partilha do poder, porque nós acreditamos efetivamente que o educador e o professor não é aquele que tem o poder em sala, não é? Esta homogeneia da comunicação adulto-centrada é completamente desconstruída para uma comunicação partilhada, para uma aprendizagem coletiva. Mas isto acaba por ser, até mesmo na nossa, saindo da escola, não é? Na nossa vida social. Todos nós temos um bocadinho medo de perder o controle. Nós ambicionamos ser respeitados, ser reconhecidos e, portanto, achamos que temos que controlar um bocadinho e todos à nossa volta. E isto é uma desconstrução que tu tens que ir fazendo. A forma como profissionais de educação podem fazer isto é com uma reflexão profunda, não é? Quando tu todos os dias vais para casa, depois de sair da tua turma, ou da minha sala, do meu grupo, vamos para casa e vamos pensar, ok, ouvi as crianças todas, respeitai, não respeitai, que tempos é que tive para a escuta, que tempos é que tive para garantir a participação de todos, onde é que de alguma forma não fui esse adulto para esta criança, não é? E isto só se consegue a partir de uma reflexão profunda, não é? A partir deste olhar para dentro, para nós percebermos como é que nós podemos efetivamente largar desta necessidade de controle. Porque se calhar a participação infantil, não é? Ah, não ameaça diretamente a autoridade do adulto, obriga-nos, não é? A redefinir este nosso conceito da autoridade. Sim, E eu acho que é importante termos essa ideia, não é? sim, sim, e a participação. Eu acho que isto às vezes as pessoas também têm que perceber, que é a participação não é só uma pedagogia, não é só uma estratégia. A participação é um direito das crianças, está consagrado numa Convenção dos Direitos das Crianças. E eu acho que toda a sociedade está muito desperta para os direitos de provisão, não é? Direito à educação, à saúde, à alimentação, à habitação. Está muito focada também e desperta para os direitos de proteção, direito a não ser maltratado, não ser abusado, etc. Mas depois os direitos de participação são invisíveis. Ninguém pensa nos direitos de participação. Tu ligas uma televisão, vês um noticiário e aparece sempre ou uma criança vítima, não é? Numa situação de abusivo, qualquer coisa, ou uma criança bully. Tu nunca vês uma estrutura de
criança com uma voz ativa que tem um espaço de cidadania no espaço público. E, portanto, isto é a própria sociedade que precisa também de mudar. Está enraizado, não Está é? enraizado, Acaba por sim. estar muito enraizado. Tu achas que consegues explicar a quem nos está a ouvir, assim, casos concretos de o que é que muda numa escola a partir do momento em que as crianças são ouvidas? Eu acho que muda a motivação das crianças para a aprendizagem, muda a sua consciência, o seu conceito de cidadania. Eu tenho crianças na minha sala que conseguem estar no espaço público, na rua, e dizer, por exemplo, acho que devíamos fazer alguma coisa porque este parque não tem caixotes de lixo suficientes, ou devíamos tentar fazer alguma coisa para termos uma passadeira, ou há muitas beatas no chão, devíamos tentar escrever uma carta para a junta de freguesia para termos. Ela desenhou, uma menina que me desenhou um caixote de lixo que era um cinzeiro alto para pôr em todos os postos elétricos da rua, para as pessoas não deitarem beatas para o chão. Ou é preciso fazermos alguma coisa para que os carros não estacionem em cima do passeio e um carrinho de bebé possa passar. Portanto, esta visão de cidadania transformadora a partir do momento em que tu crias um espaço de participação ativo em sala, não é? Portanto, as crianças são mais conscientes também, ah, e pronto, e acho que ah, esta noção esta imagem de criança como um ator social, como alguém que faz parte da sociedade, começa quando tu também olhas para ela com essa imagem de criança. Eu costumo dizer que a imagem de criança afeta a forma como tu trabalhas com ela. Se tu pensares que a criança é um ser frágil, alguém em desenvolvimento, alguém que precisa muito do teu apoio, de ser muito protegido, tu não vais dar esse outro lado da participação, vais sempre estar numa perspectiva de protecionismo. Quando tu olhas para a criança como um ator social, como alguém que é competente, como alguém que é capaz, tu vais também dar as ferramentas e construir com ela as ferramentas necessárias para a construção dessa cidadania ativa. Porque eles são altamente competentes. Nós é que Altamente às vezes não competentes. paramos para ver, eu já referi isto num episódio, mas os meus alunos, eu estou no Colégio da Beloura e um dos meus alunos estava extremamente preocupado porque no caminho para a floresta, nós fazemos o caminho a pé e encontrávamos uma série de cocós de cão no chão. E eles ficaram a falar daquilo e entretanto 2 ou 3 vieram ter comigo e que estavam preocupados e eu disse: "Então, mas bora lá, vamos pensar sobre como é que podemos sensibilizar". E daquela nossa conversa nós fizemos uma série de panfletos para entregar aos correios das pessoas, fizemos uma caminhada pela Beloura em que entregávamos e falávamos e depois eles queriam falar com todas as pessoas que estavam a passear o cão, de uma forma de: "Mas o senhor apanha os cocós? Se não apanha tem que apanhar". Pronto, Isso não é uma cidadania ativa foi plena. incrível. E uma coisa que eu achei interessante, que foi nestes últimos tempos, tem efetivamente havido menos cocós. Não estão completamente, o problema não está completamente resolvido e eles dizem, mas ainda não está resolvido e é verdade. Mas efetivamente a ação deles teve imenso impacto e isso para eles foi, e são estas pequenas coisas, não é? Quando uma aluna minha me diz que será que podemos repensar o uniforme porque as calças de ganga não são práticas para nós brincarmos. E eu lhes digo, essa decisão não pode ser só passar só por mim, vamos passar isto à direção. Eles sentem efetivamente, têm uma voz, isto é muito importante. Eles trazem ideias, que eu às vezes é mesmo isso que tu dizes. E eu às vezes tenho imensa. A minha filha é pequenina, vai fazer 3 anos, mas talvez só agora perceba a riqueza dessas idades. Que eles trazem-nos ideias, trazem-nos sugestões maravilhosas e nós às vezes ficamos. Eu acho que o problema é a maior parte dos adultos olhar para essas sugestões e essas ideias, era assim, sim, 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 olha, Pois, cresce, depois vais ver como é que o mundo é. sim, E não valorizamos sim. verdadeiramente. E o que tu fizeste com o teu grupo e que nós também fazemos no movimento é criarmos projetos de intervenção, projetos de cidadania ativa. Pronto, é isto, não é? Eles acreditarem que é possível mudar o mundo. E nós estamos sempre a dizer: "Oh, o mundo precisa mesmo de uma mudança, não é?" Às vezes dizemos: "Oh, parem o mundo que eu quero sair, que isto está um bocadinho louco." Sim. Mas eu acredito verdadeiramente que vão ser as crianças que vão mudar. Eu tenho a certeza, é mesmo. Não, porque faz todo o sentido. E depois, quando vais acompanhando as crianças, não é? E eu vou terminando ali no quarto ano, tu realmente ficas. Aliás, eu posso dar o exemplo. Há pouco tempo, tenho uma aluna que fez 18 anos e o irmão dela também foi meu aluno. Eles foram os dois meus alunos. E mandaram uma mensagem a dizer: estamos muito preocupados com esta situação de Leiria, que as pessoas estão a passar. Queremos fazer uma recolha de alimentos nos cabazes e entregar. A professora Margarida ainda sabe
de alguma instituição, de alguma forma nós fazemos. Ela tem 18 anos, ele agora terá, eu agora já estou meio perdida, mas terá uns 13, 14, ou seja, quer dizer, tu plantaste a semente, não é? Cresceram num ambiente Esse ambiente desde pequeninos, que felizmente o colégio, desde pequeninos, que eles foram ouvidos e agora são, ela com 18 anos já vai poder votar e são cidadãos efetivamente ativos na sociedade. Eu acho que é isso que nós queremos enquanto educadores. O que é que nós precisamos de desaprender então? Aqueles educadores que têm muito enraizado que isto é difícil e que, bem, não pode ser assim, é muito giro ouvi-las falar, se aquilo é uma trabalheira. O que é que precisamos desaprender? Precisamos de desaprender o controle, precisamos de desaprender hum, a perspectiva enraizada que está em nós daquilo que nós vivemos não tem que ser aquilo que as crianças têm que viver. A sociedade evoluiu. Aquela ideia que há bocado falávamos de nós voltamos sempre ao nosso lugar de conforto. E o nosso lugar de conforto foi aquilo que nós também aprendemos na escola. Isto não acontece mais profissão nenhuma. Um cozinheiro que vai pela primeira vez para a cozinha não questiona a cozinha. Um piloto que vai pilotar um avião não vai pela primeira vez quando vai aprender, vai pela primeira vez pilotar um avião. E os professores e educadores, quando vão para a escola, retomam imediatamente o seu estatuto de aluno. E nós precisamos de reaprender a sair desse lugar de conforto. Precisamos de também deixar de olhar para a criança sempre com o ofício de aluno e olhar para a criança com o ofício criança, como diz o Perronot, porque senão também estamos sempre nesta estrutura mais escolástica da educação, uma escolarização precoce que acontece muito ainda em creche e jardins de infância. E eu acho que é quase como dizia há bocado, é quase o despir a bata e vestir uma outra capa, não é? Mas eu acho que isto não dá para fazer sozinho. Por isso é que eu te dizia, nós temos que ter outras pessoas à nossa volta que Claro. também acreditem em nós, conversem connosco, que nos levem a refletir por outros caminhos, aprender também com outros profissionais, fazer caminho cooperativo. E é também dessa forma que nós trabalhamos com as crianças. Nós acreditamos que eles, quando trabalham em conjunto, trabalham de uma outra forma, não é? Traçam planos, fazem negociações, encontram estratégias diferentes do quando estão a fazer algo de forma mais individualista. E, portanto, eu acho que uma aprendizagem quase estrutural, é de raiz, não é? É despir-nos de tudo aquilo que nós já sabemos para nos reconstruirmos enquanto profissionais. Não é fácil, eu acho. Mas se tiverem dúvidas, não é? Também te podem contactar através Sim, das redes sim, sociais, partilharem também connosco angústias que tenham, porque estes episódios são mesmo para isso. Nós queremos criar esta comunidade para que as pessoas se sintam ouvidas, que efetivamente participem, ou seja, nós queremos que vocês que estão do outro lado a ouvir este episódio participem efetivamente, e façam-nos chegar aquilo que vocês sentem, porque de alguma forma nós vamos escutar e vamos tentar que exista que isso tenha impacto, eu acho que isso é muito importante. Sabes, tu acho que já me acontece um bocadinho, não ainda desta forma que eu acho que seria ótimo, não Uhum. sei se, mas já me acontece às vezes um bocadinho chegar-me uma outra mensagem no Instagram a dizer pessoas que estão um bocadinho mais perdidas ou que como é que podemos fazer isto. Pronto, e isto que eu estou a partilhar contigo é aquilo que eu digo também aos Claro. profissionais. Isso é tão importante, nós somos amigas da Rita e no episódio com a Rita eu falei muito desta nossa ideia de ninguém faz tudo certo e está tudo bem com isso. Assume que já estiveste num caminho que não era aquele caminho que tu queres, assume que estás neste momento muito desmotivado, mas acredita que vais conseguir. Eu acho que as pessoas precisam mesmo desta esperança, porque efetivamente vivemos num mundo em que nos apetece saltar um bocadinho para fora dele. Se há bocado falavas, não é, na trisabilidade, a trisabilidade fala na cascata de cuidados, não é? Da ideia também de nós nos cuidarmos a nós próprios enquanto profissionais, porque a verdade é que também só estamos bem na profissão e com as crianças quando também nos sentimos bem connosco próprios, não é? Esse sentimento de isolamento, de solidão, também não nos permite ser o melhor profissional. Esse reconhecimento que já tive em caminhos que não eram estes que eu queria, mas agora estou a querer ir para um caminho diferente, ah, ajuda também o profissional a motivar-se, não é? Acho que isso é fundamental. Sem dúvida. Tu falas também de algo que eu acho muito interessante, que é o direito à cultura, à rua, ao espaço público, e isso deixou-me aqui muito inquieta e com muita vontade de falar sobre isso. E o que é que achas que aprendemos enquanto sociedade quando as nossas crianças vão efetivamente viver a rua?
A infância, de uma forma particular, a categoria geracional da infância é muito invisível à sociedade. Ah, as crianças não são tidas em contas para decisões políticas, as crianças não são tidas em contas até para as coisas mais básicas, como construir um parque infantil para elas. Ninguém pergunta às crianças como é que elas querem os parques infantis. É tudo muito adultocentrado. E então há uma invisibilidade, não só simbólica da criança, como uma invisibilidade efetiva, porque as crianças não estão na rua. O Carlos Neto fala muito sobre isto, não é? O espaço público transformou-se, as crianças, isto é frases do Carlos, não são minhas, as crianças são transportadas em carros, os seus corpos são transportados em carros e, portanto, tu não vês crianças na rua. A sociedade não se torna também mais humanizada e a cidade também não se transforma para acolher as crianças. E então, quando eu falo nesta ideia da criança ter direito ao espaço público, ter direito à cultura, ir para espaços públicos, culturais, etc., estar na rua, estar com os outros em sociedade, tu, tu, enquanto educador e professor, tu estás a promover essa cidadania ativa, estás a promover no outro, a comunidade também tem que te garantir e acolher os meus direitos. Quando tu vais às vezes a um museu, isto acontece menos vezes, eu vou a um museu em Lisboa e assim que chegas com o mediador, a primeira coisa que o mediador te diz é: meninos, nós atrás das costas, fila, dois a dois, todos atrás uns dos outros. O que é que tu fazes? Não é? Diz: "Olha, desculpe, as crianças deste grupo, elas sabem estar dentro do museu. Elas não precisam ter as mãos atrás das costas, elas não precisam dar em fila, elas não querem ver a cabeça do colega da frente, elas querem efetivamente apreciar a arte que aqui está, a cultura que aqui está. Eu garanto-lhe que eles sabem estar aqui, eles não vão tocar nas obras, isto. E este papel que os educadores e os professores têm que ter na sociedade para que a comunidade comece a ser uma comunidade que garante também os direitos de preservação das crianças é fundamental. Por isso é que eu acho que as crianças têm que estar na rua, têm que usar o transporte público, têm que estar nos parques infantis, ir aos museus, ir às bibliotecas, para que sejam cada vez mais visíveis e não seja estranho quando um grupo de crianças entra no autocarro. Ontem eu fui de autocarro à biblioteca de Marvila. Nós saímos todas as semanas, saímos de autocarro público. E quando estava no autocarro, estava um senhor a querer entrar atrás, e eu disse: "Olha, peço desculpa, deixa só as crianças entrar, sabes aquela coisa tu tá?" Desculpe. Exato, e a motorista disse: "Não, eles têm todo o direito de estar aqui." Foi a primeira vez, sabes, eu pensei: "Não Claro. acredito é que eu ouvi isto." Ele disse: "Não tenho que pedir desculpa, eles entram primeiro, eu não vou arrancar o autocarro enquanto as crianças não estiverem sentadas e não tiverem segurança para avançarmos." E eu quase que me Claro. emocionei, porque a maior parte das vezes nós encontramos pessoas que dizem: "Coitadinhas das crianças, isto não se faz, andar com elas em transporte público. Ah, isto é uma vergonha." Não é? Tu tens sempre um discurso tão negativo, quando adultos veem crianças na rua, ter pela primeira vez um motorista a acolher-te quase que te emociona. E eu, não, nós somos resistentes, não é? Portanto, nós não vamos deixar de sair com as crianças ao espaço público porque vamos cada vez mais, e quando isto se tornar comum, encontrar adultos também que vão garantir e respeitar os seus direitos enquanto crianças. O Cidade na Muralha tem uma poesia antiquíssima que diz que as crianças já não pedem baladas, já não pedem caçonetas, aquilo que pedem é que gritemos por elas. Acho que isto é o ponto de partida para nós percebermos que aquilo que as crianças efetivamente precisam é que tenham adultos que lutem pelos seus direitos com elas, não é? E que não estejam só ali na balada, na canção de amor, a passar a mão na cabeça, porque já não é disso que se trata. É de uma outra intervenção de cidadania. Olha, até me emocionei com esta Vês? Também eu. história. Porque realmente é isso, é, ai, peço imensa desculpa, realmente, que maçada. E sentes que estás ali a atrasar o ritmo daquelas pessoas que vão pagar no autocarro. Mas realmente o motorista teve toda a razão. Elas têm todo o direito de ali estar como qualquer outra pessoa. E, e agora também estavas a dizer essa ideia de os parques infantis. Realmente, alguma criança foi escutada quando se projetou aquele parque infantil? E eu agora até de repente fui levar para a escola, sabes, esta ideia, porque de repente já vou começar a perguntar aos miúdos: "Vocês estão satisfeitos com o recreio? O que é que Exato. vocês repensavam aqui?" Porque o recreio é sempre uma área que me deixa a pensar muito. "O que é que vocês gostavam de mudar aqui?" Porque realmente estou Já fizemos isso na Diese.
não é? Pôr as crianças a pensar o que é que vocês gostavam de ter mais no espaço exterior, não é? O que é que e mesmo como é que vocês, com aquilo que nós temos, porque às vezes temos ideias mirabolantes, eles no outro dia eles pediam um escorrega d'água, porque às vezes quando a floresta está inacessível por algum motivo, e está a chover, eu deixo-os ir lá para fora e eles escorregam, não escorrega, e aquilo está tudo molhado e levam as galochas, e pediam agora um escorrega d'água, mas isso não, mas isso nós pouparmos, porque eles são, nós temos um animal de estimação, nos foi doado, e nós temos que angariar sempre dinheiro. Eles que escreveram um livro para angariar, fizeram uma peça agora para angariar, eles são muito proativos com isso. E, não, mas nós juntamos dinheiro e compramos, não, mas às vezes coisas simples, de os escutarmos, de como é que vocês reinventavam isto. Às vezes eu acho que as crianças nos trazem aqui coisas que nós nunca pensamos. Estávamos ali nós a complicar e a pensar, e eles descomplicam um bocadinho. Olha, essa questão do acesso à cultura, fiquei com duas questões. Uma relativamente ao acesso à cultura, que eu acho mesmo que ainda é muito vista como um extra, um complemento. E gostava de que tu refletisses comigo, será por isso? Será porque efetivamente nos espaços públicos e culturais é difícil levar as crianças pelas várias condicionantes, ou porque é mais trabalhoso sair com as crianças? O que é que tu achas que condiciona este acesso que transforma este acesso à cultura não um direito, mas como um extra, um complemento? Eu acho que as pessoas têm, os educadores têm, os educadores e professores têm duas coisas que precisam de desconstruir em si. Uma é o medo, a insegurança que as leva a reter muitas crianças dentro de sala, não é? De ter medo de andar de autocarro ou de ter medo de sair para a rua e acontecer alguma coisa. E as crianças, na verdade, não são nossas, não é? Claro. Esta ideia de isso acontece alguma coisa. Portanto, também trabalhar em nós próprios o medo. Até porque isto já está a ser muito estudado no Brasil, o fenómeno do emparedamento das crianças sempre entre quatro paredes, e é preciso mesmo romper com este medo. Depois, também um bocadinho o conformismo. Ok, eu estou aqui e a aprendizagem também acontece pelo manual, eu se calhar consigo mostrar ao meu grupo, através de uma visita virtual, um museu A, B, C ou D, e não tenho que sair da sala. Nós de repente ficamos com um desacesso online a muita coisa, e isso por um lado é ótimo, por outro lado também nos trouxe aqui algum conformismo ou preguiça. Depois, outro lado, eu tenho que também defender os profissionais de educação, nem sempre temos os recursos necessários. Sem Então, isto é dúvida. um ponto-chave. Nós precisamos também ter recursos para sair, para nos sentirmos seguros, para irmos aos sítios. Eu costumo dizer em todas as formações, ainda como estavas a dizer, também estive aqui a dar formação há um tempo a um grupo de educadores, e falavam muito também, não se esqueçam das famílias. As famílias também são um recurso, também podem ir connosco, também podem ahm, participar nesta vida. Há muitas famílias que às vezes podem tirar uma manhã, tirar uma tarde, bem, depois dentro de um grupo de 20 ou 25 crianças, tu tens 50 pais e outros tantos avós e padrinhos e tios, e às vezes há adultos que podem ser essa ajuda, não é? Eu costumo dizer, gosto quando dizer que a família é o braço extensor da cultura, e também aqui para apoiar as crianças neste acesso. Quando nós valorizamos a cultura, e mostramos às famílias a importância do acesso à cultura, nós temos as famílias do nosso lado também, a acreditar que o acesso ao transporte público é importante, a ter confiança em ti quando tu sais, isso também dá-te algum empoderamento também, Claro. não é? Agora, do outro lado, acho que e ainda ontem no autocarro isto acontecia, uma senhora dizia: "Ai, vocês são muito corajosas a trazer as crianças para aqui", mas eu tenho que lhe dizer: "Olha, as coisas que ficaram na minha memória de quando eu andei na escola", era uma senhora assim já com alguma idade, e dizia: "As coisas que me ficaram na memória da escola foram as saídas que eu fiz e as visitas de estudo que eu fiz", Maravilha. não é? E isto é outra dimensão que eu acho que nós temos que trazer, que é a significação que tem para uma criança fazer uma aprendizagem no local que visita, ir ao sítio onde as coisas aconteceram, é completamente diferente do que estás a aprender por um livro ou por um vídeo. É mesmo diferente tu estares dentro daquele local, dentro daquele espaço, aprenderes ativamente. E portanto eu acho que a aprendizagem se torna também muito mais significativa quando ela acontece com este acesso cultural e ao património que faz parte. Portanto, eu acho que há aqui vários aspectos que devem ser pensados pelos profissionais de educação,
para que também garantam e promovam esse acesso. Sim, porque no fundo tu só aprendes vivendo, não é? E é um Sim. bocadinho essa ideia, quando tu vais efetivamente aos espaços, tu estás a vivê-los de outra forma. Acho que esta estratégia que tu dás pode inspirar aqui algumas pessoas, porque eu acho que isto está muito enraizado na nossa cultura e no nosso sistema, que é, mas nós não temos pessoal suficiente, Sim, 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 ah, sim. e efetivamente isso é uma realidade, muitas vezes, e muitos de nós passamos por isso, mas se calhar se estenderes até à família, se calhar essa é uma Sim, sim, excelente sim. estratégia. Sim, sim, sim. Se calhar em vez de te focares naquilo que tu não podes fazer, tenta focar-te naquilo que tu consegues fazer com aquilo que tu tens disponível Sem e que dúvida. soluções é que tu Uhum. tens. E efetivamente, e eu vi isso ao longo dos meus anos de prática, quando tu mobilizas as famílias, as famílias envolvem-se. Eu às vezes, sabes que eu muitas vezes sobretudo num primeiro ciclo, eu receio ser aquela professora chata. Lá está ela a pedir que nós nos envolvamos nesta feira com as comidas. Lá está ela a pedir que os avós tricotem e cosam os próprios fatos. Lá está ela a perguntar se nós podemos ir à escola fazer os cenários. E às vezes eu sinto, olha, sou super entusiasta a mandar-lhes as mensagens e eu percebo que a vida não nos permite ir sempre, mas tu tens sempre resposta. Sabes Não que há é? outra coisa, Perdida, que eu acho que quando tu envolves as famílias, esses pedidos que nós fazemos chegam, mas chegam, não é, não é sempre só o pedido, não é? Porque quando uma família chega até ti, tu também acolhes. E isto acaba por ser uma reciprocidade na relação. Por isso é que estes pedidos não são chatos ou não são exagerados, porque tu também acolhes as famílias daquilo que são as suas Claro. preocupações, daquilo que são os seus desejos, daquilo que são as suas propostas. E esta relação escola-família, ela só acontece com uma verdadeira eficácia, quando há esta verdadeira parceria acontece quando há esta reciprocidade. Por isso é que os pedidos não chegam lá e não são bem aceitos. Eles chegam lá porque de certeza que do outro lado tu também acordes as propostas, as vozes, os desejos, as preocupações. Portanto, há essa relação construída. E eu acho que ajuda muito ter as crianças também motivadas, que chegam a casa e dizem: "Não, mas é mesmo importante que eu arranje um fato japonês, qualquer coisa", porque eu acho que isso é efetivamente depois muito gratificante. Eu acho que, e também para quem nos está a ouvir, que é, envolvam sempre as famílias, porque realmente é uma riqueza imensa. Nós falamos aqui muito desta participação das crianças e como este movimento da escola moderna também é um modelo altamente participativo e não pode ser de outra forma. Mas outras escolas que não se orientam pelo modelo pedagógico do MEM também podem elas próprias aplicar, pôr em prática Metodologias ativas. exatamente. Ou seja, quem nos está a ouvir, no fundo, é deixar aqui esta reflexão que pesquisem sobre as metodologias ativas, existem imensas formas de envolver os alunos, de os escutar verdadeiramente, de os colocar no centro. Esta é uma questão que eu queria falar contigo, porque há expressões que surgem muito na educação, sobretudo, o educar fora da caixa, colocar a criança no centro. Hoje em dia tu vais praticamente a qualquer site de colégios e tu vês em algum lado, colocamos a criança no centro, seja ela a forma como atuem. E esta é uma reflexão que eu queria ter contigo, mas colocar a criança no centro é efetivamente o quê? E pensarmos aqui um bocadinho sobre isto. Antes de ir a essa pergunta, deixa-me só dizer outra coisa relativamente ao que estavas a dizer das metodologias ativas. Uhum. Nós precisamos de ir muito longe. Nós temos documentos orientadores de legislação que coloca a questão da participação no foco. Nós temos o PASEL, nós temos umas OPC, das Organizações Pedagógicas para Creche, nós temos umas OCEP, as Organizações Curriculares para a Pré-Escolar. Quer dizer, todos estes documentos orientadores defendem e promovem uma metodologia ativa. Portanto, eu nem sequer percebo como é que nós estamos ainda no tradicional quando o nosso próprio Ministério da Educação já fez um caminho orientador que nos permite a diferenciação pedagógica, que nos permite, não, que nos diz que devemos fazer diferenciação pedagógica, devemos fazer, ter a escuta ativa, acolher as propostas das crianças, acolher as propostas das famílias. É que não é preciso irmos para nenhum modelo pedagógico se nos focarmos Lá exatamente está. naquilo que são os documentos orientadores. Sobre a criança no centro, sabes que eu tenho uma opinião
E uma visão desta ideia, eu não vejo muito bem a criança no centro, eu vejo a criança numa perspectiva onde todos se encontram no centro. E esta perspectiva leva-nos a não desconsiderar também o adulto. Porque eu acho que as pessoas acham que quando a criança está no centro, o adulto está fora da relação. E eu tento muito que as pessoas vejam que esta ideia é todos estamos numa posição central, todos. E há interações, não é? Quase que tu, imagina, se olhares assim de cima para aqueles modelos bioecológicos que existem, a quantidade de interações que acontecem, não é? E é nessas interações, nessas relações sociais, ah, no brincar da criança, no processo de negociação que falávamos há pouco, na partilha do poder que também falávamos há pouco, que nós conseguimos efetivamente uma relação mais equilibrada, onde não é muito fácil sair da criança centro para a criança rei, sabes aquela Uhum. ideia que Sei. até é falada por alguns psicólogos, a criança ditadora, que até há alguns livros agora que vêm falar sobre isso, e não é isso que nós queremos. Nós queremos horizontalidade, crianças e adultos como semelhantes, processos de negociação horizontal. E, portanto, estamos todos, da mesma forma, a caminhar para os mesmos objetivos. Isto é super difícil, eu acho, de conseguirmos perceber que não é só a criança no centro, também não é só o adulto no centro, não é o adulto no centro, não é? Porque essa é que é a perspectiva que vem da teologia mais tradicional, o adulto no centro toma todas as decisões. Mas somos todos, todos Esta numa posição relação, não central. é, que É se na estabelece. relação, na O relação professor social. José Pacheco fala muito disto, não é? E quando eu conversei com ele, essa ideia é tão, tão óbvia, não é? Uhum. Que é na relação que tudo o resto se vai construir. Exatamente. E isso faz mesmo muito sentido. Depois, quando nós refletimos um bocadinho, é esse o caminho. Olha, Marta, eu vou-te provocar aqui, temos que chegar ao fim. Tu tens uma vida a acontecer, tu tens um grupo, eu também tenho um grupo, mas a conversa está ótima, mas eu gostava de te provocar aqui um bocadinho, que é, se nós não estamos a confiar nas nossas crianças, nas ruas, nos espaços culturais, na comunidade, como é que algum dia nós vamos esperar que estas crianças se sintam parte da comunidade? Não é? É Esse é o quase como uma problema. pergunta retórica, Não não é? é? Dizer, não sei se tenho uma resposta para isso. Acho que tudo o que nós conversamos para trás vem respondendo a esta pergunta. Nós precisamos de mudar essa forma de estar. Precisamos efetivamente que as crianças passem a ser visíveis na sociedade e que a infância deixe de ter esta invisibilidade simbólica que falávamos. Portanto, é real essa visibilidade física nas ruas e também tem que ser real desta visibilidade simbólica, deixar das crianças serem tão invisíveis, para depois elas se sentirem também. Portanto, quando nós fazemos, na verdade, quando nós acreditamos na criança enquanto ator social e quando levamos a criança para a rua, para o espaço público, e quando promovemos uma aprendizagem ativa, há uma construção de sentido de pertença ao território que elas fazem parte. E esse sentido de pertença é que lhes permite aquilo que tu há pouco dizias, da criança olhar para o chão e dizer: Olha, isto não está bem, podemos mudar isto. O que é que podemos dizer aos vizinhos, à sociedade, que o nosso olhar também já é outro. E elas só vão ser capazes de fazer esse caminho todo quando nós as considerarmos também na sociedade e quando elas deixarem de ser invisíveis. E sabes o que é que me assusta, mas também me dá alguma esperança? É nós. Eu, pelo menos, não sei se é da minha vida, mas eu sinto que há poucos adultos verdadeiramente proativos na sociedade. E eu olho para a minha experiência profissional e depois vou olhando para estes grupos, e realmente tu tens grupos de 24, 25, em que, claro, que não são todos participativos da mesma forma, mas são altamente participativos. O que é que se está a perder para que depois cheguemos a estas sociedades? Quer seja, eu vou-te dar exemplos simples, quer seja no teu próprio trabalho, em que tu de repente tens uma ideia e olha, bora fazer isto, isto e. Ai, não, 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 mas calma, que nunca se fez assim. Se calhar temos que primeiro perguntar se podemos fazer assim. Este medo de arriscar. Olha, mas é assim, tu tens. Mas eu digo, não, mas ficamos sempre com este receio. Ou coisas simples de tu na tua própria rua, eu na minha própria rua, também tenho alguns cocós de cão no chão, que é uma coisa que também me preocupa bastante. E
estava a falar com vizinhos e tudo mais. Sabes, é este silêncio que fica. Ninguém me disse, nem olha, eu também vou mandar esse e-mail que mandou, e vamos. Ou do ecoponto, por exemplo, uma coisa simples que é, na minha rua, o ecoponto está constantemente cheio. E as pessoas vão colocando e depois a certa altura colocam fora do ecoponto. Isto é uma coisa que acontece em N ruas. E o que é que acontece a isso? Em dias de chuva, dias de vento, aquilo começa a espalhar-se pelos parques, pela própria estrada. E lá está, onde é que está a nossa proatividade? Eu não estou a dizer que tenhamos todos que ser polícias da rua, nem polícias da sociedade, mas é só sermos um bocadinho mais proativos, acreditarmos que nós vamos poder, temos uma voz ativa e que se tu quiseres mandar uma mensagem para a Câmara, se calhar a Câmara vai-te ouvir ou não, mas se calhar se for todo o grupo de vizinhos a fazer isso, e eu sinto um bocadinho isso. Eu não sei se tu sentes, isto agora é uma reflexão muito pessoal da sociedade em que nós vivemos, mas há tanta coisa que está tão enraizada na nossa sociedade que só com as nossas crianças é que nós vamos poder mudar. Eu estava aqui, estavas a falar, estava a pensar, porquê que temos adultos assim? Porque estes adultos também já foram crianças que também não tiveram voz ativa, também não souberam como poder viver em democracia. E viver em democracia significa viver para um coletivo. E nós não estamos a viver para um coletivo. Nós estamos, a nossa sociedade e a nossa escola mais tradicional está a crescer para uma competitividade. Não é à toa que nós temos rankings nas escolas, não é? Sim. Porque é que temos rankings nas escolas? Porque nós não trabalhamos para o coletivo, nós trabalhamos para a individualidade. A Maria Montessori há anos que diz, há anos e anos e anos que diz, a sociedade não pode viver para a competição, tem que viver para a cooperação, não é? E nós continuamos a cometer os mesmos erros e a valorizar as mesmas coisas, e há imensas escolas que se destacam por esta questão dos rankings, e tu olha, é sempre uma competitividade para perceber quem é que é melhor que o outro e sempre numa posição individualista. E nós temos que voltar atrás para irmos para o coletivo, para perceber que ainda falávamos disso em off antes de começarmos aqui a gravar, mas a verdade é que é preciso acreditar que todos atingiremos o sucesso quando cada um atingirá também os seus próprios sucessos, não é? E portanto é neste coletivo que eu acho que há de haver uma sociedade transformadora. Eu acho que sim. Eu acredito, sabes que este podcast surge mesmo com esse objetivo. Acredito sim, e acredito mesmo que existe este poder transformador em todos nós, só precisamos de o resgatar de alguma forma, porque ele existe. E eu quero acreditar que em algum momento este projeto vai conseguir inspirar outros projetos e que eu consiga contactar com outros projetos, porque este projeto só por si não tem interesse nenhum, não. Ele tem é que. Tem interesse na relação com os outros. Exatamente. Imagina, sabes uma coisa? Isto se calhar é pessoal, depois a Sónia se quiser corta, mas isto é muito importante. Eu tenho conhecido pessoas fantásticas, eu tenho conversado com pessoas maravilhosas que têm aberto aqui gavetas dentro de mim que eu nem sabia que tinha, ou algumas já estavam mais fechadas por algum motivo. Isso tem sido transformador. E esta reflexão que tu deixas agora para o final é verdadeiramente tocou-me agora. Em jeito de brincadeira, mas sem ser em jeito de brincadeira, e porque estamos a chegar ao fim, eu coloco sempre esta questão. Se pudesses transformar algo na educação em Portugal, mas só uma coisa, o que é que tu mudavas? Eu mudava, ah, na verdade, mudava o principal, que é a visão tradicional do professor. E eu acho que ao mudar isso, mudas tudo o resto. Se o sistema educativo promovesse, e isto já aconteceu antes, sabes? Eu às vezes mostro aos meus alunos vídeos dos anos 80, dos anos 70, onde há uma transformação pedagógica de professores de primeiro ciclo, onde estão a aprender a partir de uma metodologia ativa. Eu não sei o que é que aconteceu para nós termos deixado de ir por esse caminho. Portanto, o que eu mudava era algum tipo de legislação que dissesse é proibido o ensino tradicional nas escolas. Boa, eu acho que sim, pode ser que alguém para o Ministério que me esteja a ouvir. Obviamente que os professores têm autonomias pedagógicas e tudo, e por isso isto é muito, se calhar, ilusório, porque a mudança começa em cada um de nós. Isto tem que vir também de dentro da tua vontade, quereres fazer diferente. Não pode ser só alguém chegar e dizer agora muda-se isto tudo. As pessoas também têm que estar motivadas para o fazer.
e portanto acho que mudava mais coisas, está bem? Mas só tens poder para uma. Marta, eu acho que esta conversa foi altamente inspiradora. Tu és uma pessoa muito, muito rica e ao longo de toda a nossa conversa tu partilhaste muito isto de que ninguém se faz sozinho e tu rodeaste-te de pessoas certamente fenomenais e outras que não te inspiraram e te inspiraram a ir por outro caminho, certamente. E por isso, se quiseres partilhar connosco, quem é que é afinal a tua aldeia? Quem é que são as pessoas que te inspiram, te sustentam, te permitiram também ser um bocadinho quem és hoje? Olha, eu acho que podia fazer exatamente o modelo ecológico de Brenner, estás a ver? Nós começamos, a minha aldeia começa por ser as pessoas da escola onde eu estou, não é? Com as pessoas com quem eu consigo refletir mais a par pedagogicamente, os meus pares pedagógicos mais diretos, todos os dias, de todos os dias. Depois tenho um movimento da escola moderna, onde eu tenho N profissionais que me inspiraram pelo caminho, as pessoas que foram as minhas formadoras, a Adelaide Vala, a Paula Cunha, o Sérgio Lisa, que é a inspiração para todas as pessoas que estão dentro do movimento da escola moderna. Depois os outros profissionais todos que cresceram comigo, a Vera, a Rita, tiraram curso comigo, e que são pessoas que continuam nesta provocação constante, sabes? Eu ligo às vezes para as pessoas e digo: olha, eu estou aqui com uma dúvida. A Catarina, que trabalhou também na mesma escola que tu, é alguém que eu ligo muitas vezes no final do dia e digo assim: estou aqui com um dilema pedagógico, ajuda-me a pensar sobre isto. Portanto, nós fazemos-nos a aldeia. E depois tenho as pessoas que partilham comigo na faculdade também espaço pedagógico. A Catarina Tomás, que foi quem me levou pelo caminho da sociologia da infância e dos direitos de participação das crianças. E depois as minhas colegas da faculdade, que são pessoas que todos os dias nós refletimos em conjunto porque acreditamos que podemos fazer diferente, podemos fazer melhor, podemos inspirar também outros e portanto acho que, não é? Isto vai crescendo, é uma aldeia que se vai tornando enorme, é um espaço de imensas relações, relações que nós fomos falando aqui tantas vezes hoje na nossa conversa, relações que nos marcam porque só quando nós temos esse verdadeiro envolvimento e essa verdadeira relação é que também somos tocados de formas diferentes para inspirarmos ou sermos inspirados. E portanto, olha, é assim uma enorme aldeia. Depois tenho também outras pessoas fora da área da educação que são inspiradoras para mim. Vou-me emocionar. São os meus filhos. Claro, e que eu acho que para quem é mãe compreende isso, e eu acho que deves ser uma educadora fantástica, mas uma mãe que escuta, sabes? E que eu não sei, já partilhaste comigo as idades deles, mas certamente vão ser cidadãos ativos no. Eu acho que já são, não é? Já? Já têm ali as suas próprias, às vezes até o mais velho vai fazer agora 14 anos este fim de semana, para a semana, Não. e ele já discute questões políticas, não é? Às vezes estamos a ver noticiários e já discutimos politicamente determinadas ações que são tomadas em sociedade e que os pais não concordam, não é? Portanto, acho que vou ver se caminho. Que maravilha, olha Marta, amei mesmo. Não estava à espera de ter gostado tanto desta, quer dizer, não estava à espera, não é nesse sentido, mas acho que nos conectámos de uma forma muito bonita. És uma pessoa que me deixou, olha, deixou-me com vontade de que fosse educadora da minha filha, sou-te sincera, ou que a minha filha passasse perto de ti, porque realmente és uma profissional e uma pessoa muito inspiradora. E obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Bem, tinha que acabar assim, não é? Uma pessoa tem sempre aqui, eu digo muito isto, se a pessoa tem aqui isso, o coração muito perto, portanto, olhem. São pessoas assim que se querem. Isso é muito importante. Adorei. Eu também adorei mesmo. Hoje parámos para refletir sobre a participação das crianças, com particular destaque nos primeiros anos de vida. E talvez um dos maiores equívocos seja, efetivamente, pensarmos que as crianças não estão prontas para participar. Cada vez que uma criança é ouvida, verdadeiramente ouvida, aprende que a sua voz tem um valor. A escola pode e deve ser um espaço de democracia vivida. E aquilo que nós, educadores, escolhemos fazer nos primeiros anos deixa marcas invisíveis, mas muito profundas, na forma como cada criança se posiciona no mundo. E isso nós não podemos mesmo esquecer. Marta, muito obrigada por partilhares o teu tempo, a tua experiência, a tua visão. Esta conversa eu acho que foi altamente inspiradora. Foi um privilégio falar sobre o que é que significa na prática a escola como um espaço de participação.
E eu vou-me despedir dos nossos ouvintes, também muito inspirada por aquilo que nós tivemos aqui a falar, com uma pergunta para que vocês reflitam. Se chegaram ao final deste episódio, respondam a vocês mesmos quando foi a última vez que escutaram verdadeiramente uma criança, não para lhe responder, mas para que se deixassem transformar pelo que ela vos disse. Não é? Pensem sobre isto. Sigam-nos para continuarmos juntos a transformar a educação em Portugal. E nunca se esqueçam que efetivamente é preciso uma aldeia para educar uma criança e essa aldeia pode ser construída aqui, agora, connosco, convosco, está bem? Até ao próximo episódio.